dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes da Palavras em Sala de Aula. Eu sou o Felipe Seriacopi e esse é o podcast da Palavra sobre Educação. Hoje está aqui comigo nesse episódio Leandro Bernardo, que é responsável pela comunicação da Palavras. Então, Leandro, seja aqui e bem-vindo mais uma vez. Olá, Felipe, tudo bem? Muito bom gravar de novo. Bom, além do Leandro, hoje temos aqui a volta da Cibele Lopresti, né? Que é da equipe pedagógica da Palavras. Então, Cibele, seja bem-vinda aqui novamente. Obrigada, eu agradeço muito o convite e estou contente de poder discutir esse tema hoje à tarde aqui com o Fernando. Bom, o convidado de hoje nosso é o Fernando Martins. O Fernando é biólogo formado pela PUC Minas, com mais de 15 anos de experiência em projetos de educação voltado a temáticas sociais e ambientais, especialmente voltados à formação continuada de educadores e à produção de conteúdos, materiais e recursos educacionais. Fernando trabalhou em outras organizações do terceiro setor, como o Instituto Refloresta e o Instituto Paulo Freire, e atualmente é coordenador de projetos no Instituto Acatu. Então vamos aproveitar essa oportunidade para conversar sobre o trabalho do Instituto Acatu e o consumo consciente. Então, Fernando, seja aqui bem-vindo a esse episódio. Muito obrigado, Felipe, Leandro, Cibele, né, pela oportunidade aí, pelo espaço para a gente, de fato, dialogar sobre um tema tão relevante para a nossa sociedade. Bom, então para a gente aqui começar essa nossa conversa, eu vou pedir para você explicar para a gente e para os nossos ouvintes, né, como que você acabou chegando no Instituto Acatu e também como que é um pouco o trabalho do Instituto, né, o que vocês fazem, enfim. Então, seja bem-vindo aqui novamente e a palavra é sua. Bom, Felipe, eu cheguei até no Acatu em 2013, né, para trabalhar em um dos principais projetos, que acabou se tornando um programa do Instituto Acatu, que é exatamente na área de educação, né? Mas depois, mais para frente, eu falo um pouquinho dele, que se chama Educatu. Bom, e o Acatu, então, ele é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, né, que existe desde 2001, cujo foco de atuação é o consumo consciente, né? Então, o Acatu ele trabalha em prol de uma mobilização da população, né, do Brasil, principalmente, de todo o Brasil, para a adoção de hábitos de consumo mais conscientes, aí, pensando na sustentabilidade também como um todo. Enfim, Fernando, já conheci o trabalho do Acatu há um tempo já, e sempre eu me questiono em organizações do terceiro setor como que é a correlação, principalmente com as pessoas que mantêm uma organização da sociedade civil. Acho que muitas pessoas acabam não lembrando que organizações do terceiro setor são sem fins lucrativos e muitas são baseadas no aporte de empresas, por exemplo. E a Acatu tem várias empresas que fazem esse aporte, esse apoio, e que são empresas de consumo, por exemplo. Aí eu queria saber como que é a correlação desse trabalho, e pensando no terceiro setor, como que é a dinâmica da questão, principalmente de como você faz alguma coisa que questiona ou critica uma instituição que apoia ela. Não sei se esse é o caso do Acatu, mas eu queria saber um pouco como que vocês veem isso do ponto de vista estrutural para vocês realizarem as ações independentemente dos interesses, por exemplo, dessas empresas. Claro. Até essa é uma pergunta que é muito comum nas ações de educação que a gente realiza, especialmente com professores, né, da escola pública, especialmente, né, que é, na verdade, o Acatu, ele, como eu comentei, ele já tem aí já tem mais de 20 anos de atuação, né, e ele tem já um trabalho com essas empresas de longa data, né? E a gente tem um reconhecimento que passa também, né, e que reforça uma relação de respeito, inclusive, e de autonomia, tá? Então, claro que acontece, às vezes, de uma empresa ou outra, dependendo da pessoa com quem a gente está conversando, às vezes não é o setor de sustentabilidade, às vezes é um setor de vendas, de marketing, comunicação. Então, às vezes, a gente conseguir encontrar digamos, uma linguagem, uma forma de explicar, de ter um alinhamento ali,
de que a gente, de fato, o Acatu, de fato, ele não passa por cima dos seus valores e dos seus princípios de forma nenhuma, né? A gente preza demais pela autonomia mesmo do Acatu, então, por mais que a gente receba, né, boa parte aí dos recursos das receitas do Instituto para desenvolver os projetos, as ações que a gente tem, sejam provenientes do setor privado, a gente não tem essa também, que é outro ponto importante, né? A gente não se deixa, né, não se permite ficar dependente de uma empresa ou de outra, de forma que a gente cria uma relação desigual aí, né? Uma relação de poder que, né, é muito mais baseada no poder econômico, não é? A gente, na verdade, está ajudando a empresa, então ela precisa da gente também para poder desenvolver o que ela precisa, o que ela quer desenvolver sobre a temática, sobre a sustentabilidade, né? Então é mais a gente tenta se colocar como igual da empresa nesse sentido, assim, tá? Fernando, pelo que eu estou entendendo, a ação de vocês, ela se volta para o ambiente interno da empresa e externo, certo? É isso mesmo, Sibeli. O Instituto Acatu, ele atua com diferentes públicos, né? Tanto digamos, com a população em geral, por exemplo, por meio de ações de comunicação, tá? Comunicação de massa mesmo, seja redes sociais, seja em parceria com grandes redes de televisão ou jornais, produtores de conteúdo, enfim, né? A gente também tem uma atuação forte na área de educação, principalmente educação escolar, né? Em parceria com secretarias de educação, enfim, redes de ensino, mas a gente também tem uma forte atuação junto ao público do setor privado, né? Público interno. Então, a gente pensando aí, né, que consumidores, digamos, consumidores dessas empresas seriam público externo e os colaboradores seriam público interno. E a gente também tem muito trabalho, né? Na verdade, boa parte dos trabalhos que a gente desenvolve é com o público interno. A gente busca desenvolver exatamente trabalhando essa visão da sustentabilidade dentro das empresas, né? Muitas vezes a gente, de fato, não consegue atuar tanto, intervir tanto na cadeia produtiva dessas empresas ou, né, na eficiência, no uso de materiais, de recursos dessas empresas, mas a gente também né, consegue desenvolver muito esse trabalho de fato, do consumo direto, digamos assim, que a empresa tem pensando nos seus colaboradores. Entendi. Você pode citar algum projeto e a maneira como esse projeto impactou a comunidade? Você podia contar alguma coisa para a gente sobre isso? Tem um projeto que é em parceria, que inclusive eu coordeno desde 2021, que é junto com a Dow, né, que é uma das principais fabricantes aí de resinas, né, plásticas aí da América Latina, e especialmente com o setor, a gente trabalhou com o setor de poliuretanos, que é uma matéria-prima para fazer espumas, tanto flexíveis quanto rígidas. Essas espumas rígidas, elas estão presentes em refrigeradores, né? Então, esse projeto foi uma campanha de conscientização da população para a importância do descarte adequado desses refrigeradores, pensando principalmente, né, no reaproveitamento desses materiais, mas também na questão dos gases contidos nesses refrigeradores, que se eles forem para a atmosfera, eles são altamente poluentes, né? Então, a gente desenvolveu esse trabalho. Então, a gente teve tanto uma ação logística, de campanha e de fazer o operacional mesmo da reciclagem, mas também tivemos muitas ações de educação e também ações de comunicação, né, para poder divulgar para a população esses canais para elas poderem fazer o descarte adequado desses resíduos por meio do projeto. Então, é o principal exemplo que eu daria. Queria que você comentasse um pouco sobre o projeto do Instituto Acatu relativo à educação de fato, né? Que vocês têm o Educatu, eu queria saber um pouco como que vocês desenvolvem esse projeto para a gente pensar um pouco exatamente quais temas vocês tratam nesse processo
também, de formação eventualmente? Como que é essa abordagem, como é essa relação com essas escolas? Entendi, tá. Não, o Educatu, ele, né, como ele existe desde... na verdade, eu entrei para o Instituto da Catu um mês depois do projeto do Educatu ter sido lançado oficialmente, tá? Então, o projeto possui uma plataforma online, ela é gratuita, o acesso a ela é gratuito, ela é aberta também, o professor não precisa de autorização do diretor, ele não precisa cadastrar a escola, então não tem nenhuma dessas burocracias e tal. Também está aberto ao estudante, se o professor quiser envolver os estudantes, tem vários recursos lá, bacanas, materiais também. Mas para além, né, do Educatu em si, a gente tem essas outras ações de formação voltadas para esses públicos, né? Essas ações, elas vão variar bastante também, né? E o Acatu, a gente também tenta sempre, que eu acho que é muito importante na educação, né? Por mais que a gente seja muito, quando a gente vai conversar com secretarias de educação, muitas vezes elas pedem uma proposta fechada para dizer sim ou não. E elas se surpreendem que a gente, na verdade, começa um contato com uma secretaria falando da nossa ideia e do que a gente tem a oferecer, da oportunidade que a gente traz, né? E se há interesse. Aí elas falam, mas o que vocês estão propondo exatamente? A gente fala, olha, a gente pensa nisso, nisso e nisso, mas a gente está aberto a pensar junto. E isso desde o começo já muitas vezes, quem não está acostumado a trabalhar com a gente, é um desafio muito grande, né? Por quê? Porque a gente sabe que envolve, por mais que não envolve, a secretaria não vai ter que colocar dinheiro, envolve um certo tempo dessas pessoas, dedicação dessas pessoas, né? Então, o que a gente costuma fazer, o que é mais comum, né, é a gente ter sempre um encontro, a gente tem pelo menos um encontro presencial ou online com professores. Normalmente a gente faz por livre adesão, né? Então, o professor que tiver com vontade de participar e participar do projeto, ele participa. O tema também, a gente costuma indicar um tema que a gente tem uma oportunidade aberta para a prefeitura, mas a gente também deixa aberta a possibilidade de fazer intersecções. Então, por exemplo, né, nesse projeto que eu comentei do Reuse, que é sobre o descarte dos refrigeradores, o foco nosso era resíduos. E, principalmente, falar também da questão do descarte dos refrigeradores, né? Mas a gente falou de toda a questão do consumo consciente, de sustentabilidade, entramos no detalhamento dos resíduos e aí que a gente foi falar dos refrigeradores em si, dos riscos. Então, a gente também não é produtivista, né? De tipo, a gente precisa que isso reverta em resultados e vamos já ir direto para isso, ignorando toda a lógica por trás da coisa, todo o contexto. Não, né? A gente também considera muito importante a gente... Porque o foco do Acatu, foco do resultado que a gente busca, passa pela mudança de comportamento. E para existir mudança de comportamento, né, ou até melhor, mudança de valores, inclusive, que é algo mais elevado ainda, a gente tem que fazer sentido para as pessoas, né? Se a gente não consegue que faça sentido para elas não vão, né, sair ou da zona de conforto ou do que estão acostumadas a fazer. E para fazer sentido, a gente precisa, primeiro, conhecer essas pessoas, para que, a partir disso, a gente proponha... a gente, na verdade, não propõe, mas a gente trace uma linha de reflexão que faça sentido para elas e que faça elas saírem do estágio que elas estão de pensamento para o estágio de pensamento que a gente precisa que elas estejam, de reflexão que elas estejam, para mudar esse comportamento, né?
precisamos, especialmente quem está intimamente envolvido com a educação escolar, precisa colocar em prática, né? Porque o potencial da gente transformar, né, e da gente formar cidadãos mais conscientes, mais sustentáveis, ele é totalmente influenciado também pelas nossas atitudes, né, pelo ensino, pelo currículo que a gente fala também, né, até você tinha pensado nesse conceito do currículo oculto, né, essa coisa passa pelo currículo oculto, né, passa por um currículo que não está ali no PPP, não está no meu planejamento didático, né, mas que os meus trejeitos, o que eu faço quando eu como uma fruta no intervalo e os estudantes estão me observando, faz toda a diferença. Né? Fernando, pelo que você está dizendo, a ação que vocês promovem dentro dessas comunidades ou dentro de ambientes escolares, elas não são ações exatamente escolarizadas, né? Porque se faz parte desse currículo oculto, se for escolarizado demais, você perde naturalidade e essa relação que se aprende na relação, né? Ao longo da relação e não por conceitos a serem transmitidos e tal. Isso me parece super interessante. Eu sempre acho que o currículo oculto ele é muito mais potente do que aquele que está formalizado e que exige uma avaliação formal e que pretende resultados positivos ou, né? Eu acho super interessante essa ideia de trabalhar com currículo oculto. Adoro isso. Acho super eficiente. Perfeito, Sibeli. Eu também acho e é muito interessante porque a gente tem tido há alguns anos já essa discussão, né, de como repensar o processo educacional, né, repensar a educação, repensar o ensino para além do que está planejado, né? A ideia também de quando a gente pensa, né, na questão do ensino do modelo mais aberto, não tão fechado, né, um modelo mais ali híbrido que está aqui, que você tenha sim um planejamento, mas que você tem espaço para repensar mesmo durante o dia, inclusive no dia a dia, no decorrer da trajetória, né? E muito importante, né? Como que a gente consegue fazer com que o currículo oculto, o conceito, ele traz uma ideia de que a gente não conhece ele também, né? De que uma coisa é a gente não controlá-lo totalmente, e outra coisa é a gente não conhecê-lo, não ter consciência dele. Ou seja, né, existe um caminho, existem possibilidades da gente, né, fazer com que o currículo oculto também atue em prol, né, e a gente precisa fazer com que o currículo oculto atue em prol também dessa formação, né, por mais que ele tenha um pouquinho de causa ali nele, né. Então, uma das formas é exatamente a gente passa pelo ressignificar o papel do professor, né? Que a gente há anos fala, né, de não ter o professor como um transmissor, mero transmissor, mas que ele seja um facilitador, né, das aprendizagens, de forma que você traga o que antes era oculto, né? Então, o que os estudantes acessavam ali daquele meio, né? E que acabavam interpretando cada um de forma muito individual, ou às vezes até coletiva, mas em espaços em que a escola não tinha vez, né, grupos de amigos, conversas ali de recreio, né, e aí você consegue, por meio dessa forma de colocar o aluno para construir, junto com o professor, esses aprendizados, numa espécie de parceria mesmo, você possibilita que esse currículo oculto ele deixe de ser oculto. Exatamente. E o que eu acho mais legal do currículo oculto, desculpe ocupar tanto espaço, mas acho esse tema fascinante, é que para a gente se colocar nesse lugar, a gente precisa
ter passado pela transformação. A gente precisa ter abandonado velhas práticas, a gente precisa assumir um novo lugar no mundo, a gente precisa pôr na prática aquilo que a gente está falando no discurso. Então, o que eu acho mais interessante do currículo oculto é o quanto que esse mediador ele precisa estar muito consciente da sua responsabilidade. E aquilo que você falou antes, o discurso tem que estar muito próximo da prática. E eu acho que trabalhar com a ideia de currículo oculto, eu acho, para ensinar como a gente se coloca no mundo de um jeito mais ético, eu acho muito legal. Acho brilhante. Isso, adoro esse trabalho. Bom, então chegamos aqui ao final desse nosso primeiro bloco. No próximo bloco, vamos conversar sobre o consumo sustentável e as relações sociais. Fernando, o Instituto, né, ele tem toda essa questão de trabalhar com consumo sustentável, né, de desenvolver a sensibilidade no próximo, pensando nisso do consumo, né. E a gente vive numa sociedade que o consumo, querendo ou não, é algo enraizado, assim, basicamente, né. Qualquer propaganda, televisão, rádio, qualquer lugar você vai ter algo te incentivando a consumir, né? Mas algo que talvez não fique tão explícito, tão diretamente explícito, é como que funciona essa relação, né, do maior consumo e como isso pode agravar, né, uma desigualdade social já existente. Então, porque não é você comprando ali que você vai ver a desigualdade aumentar onde você está, mas tem toda essa relação, né, esse ecossistema. Você consegue explicar para a gente, assim, como que funciona, mais ou menos, para acho que ficar menos abstrata também, até para quem está ouvindo também. Acho que consigo sim, Felipe. Vamos lá. Eu acho que a gente tem, quando a gente fala em desigualdade social, né, é importante a gente pensar que como que ela se materializa num problema social em si, né? Quando ela gera, especialmente quando ela gera uma vulnerabilidade social, né? Porque aí a gente vai ter um problema, acho que maior, né? Se a gente pensar, por exemplo, no consumo, né? Enfim, se a gente pensar no consumo como, né, ou na questão da justiça, de uma justiça, né? Pensando assim, como que a gente possibilita uma justiça social, assim, né? Em relação a isso, ou um direito, né? Direitos sociais. E eu acho que isso tudo passa pela questão do poder de escolha, né? Quando a gente fala de maneira, né, a questão do conceito social, né, dos direitos, enfim, dentro da democracia, e dentro, especialmente, de uma sociedade capitalista, a questão do poder de escolha, né? E o poder de escolha, quando a gente pensa na questão da justiça, a gente não tem como não pensar na questão das condições que possibilitam esse poder de escolha, né? E quando a gente fala em consumo, especialmente no consumo consciente, a gente tem algumas condições que são interessantes a gente refletir que acabam influenciando fortemente nisso, né? Algumas mais óbvias, né, como a questão da renda, acho que antes da renda, né, a questão de ter as necessidades básicas garantidas, né? Quando a gente fala em escolha, a gente não escolhe com o dinheiro dos outros, a gente escolhe com o nosso próprio dinheiro. Então, isso também, né, é uma questão. A gente tem a questão do acesso a produtos mais sustentáveis, né? Então, que passa tanto pela oferta desses produtos, mas também pelo preço, pelo custo deles, né? A gente tem a questão do acesso às informações sobre esses produtos e os impactos, né, deles, que eles geram no meio ambiente, na sociedade. Então, a gente tem uma série, e além disso, a gente tem conhecimentos para uma escolha crítica, para uma melhor escolha, digamos assim, né?
Então não é fácil, é muita coisa que influencia esse tal consumo consciente, né? Mas o que acontece? Por exemplo, quando a gente tem, né, um quadro de vulnerabilidade social, várias dessas condições elas são negadas, elas não são atendidas, né? Não são supridas. E aí a gente faz com que, por exemplo, as pessoas elas acabem muitas vezes priorizando o custo do produto, né? Então é quando a gente vê muitos questionamentos, reclamações, mas tal produto é mais sustentável, mas é mais caro, não sei o quê. O problema não é o consumo. O consumo a gente precisa consumir para a gente sobreviver, né? Para a gente viver. O ser humano consome, né? Está intrínseco à nossa sobrevivência, enfim, à nossa existência. A questão que a gente precisa refletir, transformar, ressignificar e repensar é a questão do consumismo, sem se preocupar com os impactos dele, sem se preocupar de onde está vindo os recursos naturais, como aquele produto ou aquele bem, aquele serviço está sendo produzido, está sendo oferecido, né? Sem refletir como que a gente utiliza aquele produto, né? E os impactos desse nosso uso, né? E também passa pela questão do descarte, né? Como a gente vai descartar e como a gente pode reaproveitar, ou enfim, como que a gente pode minimizar a geração de resíduos, né? E reduzir os impactos desse consumo de maneira geral, né? Então, nisso a gente tem, Felipe, uma perpetuação, né? Que a gente fala, uma perpetuação desse ciclo, esse ciclo vicioso, né? Da degradação, da desigualdade social, do consumismo e da degradação socioambiental, né? E esse é o desafio, né? A gente repensar a partir das bases que a gente tem, né? É um grande desafio. É muito interessante o que você comentou, porque você comentou a questão do tempo, né? Eu acho que o tempo é uma questão que a gente não pensa. A gente pensa muito na questão da renda, por exemplo, para discutir questões de consumo e de desigualdade, mas o tempo é uma questão muito relevante, porque, por exemplo, a gente gravou um podcast aqui na Palavra já com a Renata Levi sobre o guia alimentar para a população brasileira, e um comentário que ficou muito forte na minha cabeça até hoje é que o alimento in natura é muito mais barato que o ultraprocessado, que é o que gera impactos eventuais no meio ambiente e na própria saúde da pessoa. Mas por que então a pessoa compra o ultraprocessado? Não é por uma questão de valor só, de custo. São outras coisas que são inseridas. E estão inseridas num contexto, desde a questão da praticidade na hora de consumir, questões de marketing e de como a sociedade do consumo também se estrutura, porque consumir é ter status. E isso é também mais uma questão, acho que é a questão da visão individualista também, que a própria sociedade de consumo gera, de que a minha ação individual ela não é capaz de resolver os problemas, mas porque a gente vê os problemas como problemas coletivos que a gente não faz parte. A gente não é capaz de resolver os problemas da sociedade porque a gente não se vê enquanto sociedade, a gente se vê como indivíduos separadinhos. E não consegue... enfim, é aquela questão, né? Não vai ser eu separando o lixo que vai resolver o problema do aterro sanitário, do lixão que está causando a poluição, mas é todo um processo e toda uma coletividade na resolução desse problema que pode encaminhar uma resolução possível, né? Não é o porquê eu faço que as coisas vão melhorar, mas é porque nós fazemos, né? Leandro, eu acho que sim. Eu acho que quando a gente fala primeiro dessa questão do indivíduo, da ação individual, né? Não é suficiente eu pensar que quando eu faço a minha parte é suficiente, já basta. Por quê? Porque eu tenho que entender, eu tenho que me entender como parte de vários coletivos, não é nenhum coletivo, né? De vários coletivos, como parte de uma rede social, não uma rede social digital apenas, mas uma rede social que não tem, enfim, que não é baseada, não tem uma plataforma única, né, digamos assim,
e que essa rede social da qual eu faço parte, ela é fortemente influenciada pelo que eu faço, né? Então, a partir do momento que eu percebo isso, eu preciso parar para refletir, mas espera aí, quer dizer então que se eu sou, dando um outro exemplo, se no ambiente de trabalho eu acabo sendo agressivo com alguém, que influência eu estou gerando nas outras pessoas? E eu gero. De novo, eu não tenho controle. É igual o currículo oculto. Eu não tenho controle total sobre isso, né? Eu vou gerar. Eu vivo em sociedade, né? Então, a gente entender isso, né? Que é uma questão de que a gente precisa mudar, né? A mudança, e não é a questão da mudança a partir da gente somente, mas é se entender como um indivíduo dentro desse coletivo, né? E que eu não devo ficar esperando de fato que os outros mudem, né? A mudança ela tem que ser pela minha vontade. Eu preciso ter vontade de mudar, de transformar. Então, por isso que o Acatu ele também trabalha muito nessa ideia de que a gente não precisa revolucionar a nossa vida, tá? De novo, falando para que a gente tenha uma sustentabilidade também nessa transição, né, para um estilo de vida mais sustentável, eu preciso que esse estilo também seja harmonioso em relação a mim, né? Eu preciso que essa mudança ela também seja gradativa, né? Então, começar com pequenas mudanças, aquelas que eu consigo adotar facilmente, que não demandam dinheiro, que não demandam, né, restrições pesadas, né? E isso tem uma chance de caminhar melhor e inclusive, que é um outro ponto que eu ia falar, Sibeli, que isso serve para a vida toda, né? Quando a gente fala muito da ideia da importância de comemorar, de celebrar as nossas conquistas, as conquistas coletivas, individuais, todas elas, né? E também passa por isso. Então, quando eu consigo mudar uma atitude minha e depois de um tempo, depois de um mês, eu vejo que eu estou conseguindo e que aquilo ali está dando resultado, primeiro, eu me sinto enormemente capaz eu me sinto tendo mais controle sobre a minha própria vida, eu me sinto extremamente empoderado, poderoso, inclusive, né, capaz de mudar, de transformar isso, e eu ainda consigo visualizar, e quando eu consigo visualizar o impacto real disso, né, seja, por exemplo, quando eu comecei a separar os resíduos, eu percebi que eu consegui ter uma dimensão maior do quanto de resíduo que eu gero. E com isso, eu comecei a falar, não, isso aqui talvez eu não precise, isso aqui talvez eu possa utilizar de uma melhor maneira, ou reaproveitar. E aí, uma coisa vai puxando a outra, e aí a gente vai tendo cada vez resultados mais expressivos, impactos mais expressivos, às vezes, de uma ação que começou muito pequena, que era separar o resíduo reciclável do não reciclável. Então, isso que eu acho que é interessante também, né? Como que a gente vai encadeando as coisas e essas mudanças aí. Você foi falando tudo isso, né? E eu comecei aqui a pensar em várias coisas. E eu até queria retomar também, o Leandro trouxe, né? Da questão que a gente fez um episódio com a Renata Levi, né? E quando a gente acabou entrando na questão das empresas alimentícias, né? Que elas dificultam muito, né, a questão de ter uma educação alimentar mesmo, né? Então, é isso, dos refrigerantes, é muito açúcar e a gente não tem tantas campanhas, não tem tanta mobilização a respeito disso. E a gente entrou também nesse embate da questão do individual, do coletivo, enfim. E aí o meu ponto era, eu queria entender se você, por estar envolvido nessa questão da sustentabilidade, como você vê que as empresas também lidam com isso, né? Porque, teoricamente, para as empresas, se elas combatem o consumismo, elas vão perder dinheiro, né? Só que a ideia é justamente
fazer com que tenha um desenvolvimento, um consumo de forma sustentável, né? Então, você vê as empresas, elas... É que é difícil delimitar qual é a empresa, enfim, mas como você vê que as empresas hoje em dia estão lidando mais com essa questão do ecológica, do sustentabilidade? Você vê já mudanças ou ainda é algo muito difícil que é passos de formiguinha? Eu acho que Felipe, eu acho que é muito complexo e muitas vezes conflituoso, né? E é legal a gente fazer algumas considerações antes, né? Primeiro, quando a gente pensa em empresa, muitas vezes a gente acaba colocando diferentes empresas no mesmo balaio, né? E eu acho que se a gente pensa no porte das empresas ao mesmo tempo, empresas de pequeno porte, elas têm talvez o poder de mudança dos seus negócios e tal é um pouco mais restrito por isso, porque às vezes ela muda num sentido e se ela não tomar cuidado, ela vai, né, entrar em falência mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, para a tomada de decisão, elas são mais simples. Elas não têm muitos setores, muitos departamentos, elas não têm um mundo de acionistas. Então, essas tomadas de decisão em empresas pequenas não é tão complexo quanto em uma empresa de grande porte, uma multinacional, por exemplo, né? Então, quando a gente vai para uma empresa desse tamanho, a gente tem um mundo de colaboradores, um mundo de departamentos, né? De áreas, a gente tem acionistas, a gente tem um monte de gente que precisa ficar pisando em ovos, né? A gente sente isso. As grandes empresas, elas acabam pisando muito em ovos, porque você não pode falar, digamos, não pode falar abobrinha publicamente, porque vai acabar o consumidor, a opinião pública, vai mudar a opinião pública e o consumidor é essencial para poder consumir o produto dela, né? Mas também não pode ter determinado ponto, porque os acionistas... Enfim, tem um monte de gente ali e aí a gente tem um cenário de tensão muito grande, né? Tensão no sentido de vários fiozinhos, uma rede, uma trama muito complexa em que, se a gente mexe um ponto, a gente pode acabar mexendo todo aquele emaranhado. E aí a gente também tem a questão dos setores, né? Diferentes setores vão ter também as suas particularidades. Mas por que eu falei dessas considerações antes? Porque eu identifico que as empresas, elas já vêm, né, de algum tempo, umas outras há mais tempo, outras há menos, com ações, sim, né, voltadas, com uma reflexão, incluindo a questão da sustentabilidade, né, tanto as questões sociais, ambientais, mas também vinculadas às questões econômicas, nos seus fazeres, digamos assim, na forma de produzir, na forma como se relaciona com a comunidade, na forma como se relaciona com a população de maneira geral, com seus clientes, com consumidores, enfim, né? Mas, ao mesmo tempo, não é de uma forma igual, né? Então, se a gente entra numa empresa, como eu tinha falado, você vai conversar com um setor de sustentabilidade ou um setor de responsabilidade social, eles vão ter um olhar muito voltado para a ação e para a reputação, tá? E muito pensando aí no relacionamento da empresa seja com os consumidores, seja com a comunidade, por exemplo, no entorno de uma unidade produtiva deles, tá? Mas, em última análise, na maioria das vezes, especialmente as grandes, elas estão pensando sim no seu negócio, né? Elas não deixam, não é uma coisa que dá para separar, falar, olha, eu vou abrir mão da minha receita para poder melhorar a comunidade onde a gente está inserido, né? Isso a gente até pode ter alguns casos, mas são raríssimos, né? Por quê? Porque ela também entende que, se ela fizer isso, ela vai estar colocando em risco a sustentabilidade financeira da empresa. Então, o que acaba acontecendo, né? A gente observa que a questão da sustentabilidade, ela não é tão priorizada assim. É muito mais, a sensação que me dá
é que por mais que seja planejado, acaba ficando, não tem grandes transformações, né? E acaba que a gente tem um conjunto de coisas, tanto coisas muito superficiais, até uma mudança uma mudança na cadeia produtiva para trazer uma maior eficiência energética, por exemplo, tudo isso entra no mesmo balaio e acaba sendo considerado como ações de sustentabilidade, enfim. Então, a gente não tem muito não é tão criterioso nesse sentido, né? Então eu percebo que a gente acaba tendo essa questão da sustentabilidade não ser tão priorizada ainda hoje, né? Pelas empresas. Bom, então chegamos aqui ao final desse nosso segundo bloco. No nosso terceiro e último bloco, vamos conversar sobre as possibilidades de trabalhar o consumo consciente dentro da sala de aula. Você está ouvindo o podcast Palavras em Sala de Aula, uma produção da Palavras Projetos Editoriais. Fernando, você tinha falado um pouco nos blocos anteriores em relação ao Educatu, né? E tem a questão já de disponibilizar materiais gratuitos, abertos, enfim, então vocês têm já esse contato com o ambiente escolar, né? De disponibilizar um conteúdo que pode servir para formação, para educação. Mas vocês têm também uma atuação diretamente na sala de aula com os alunos? Existe esses trabalhos também que vocês fazem, ou é mais mais no modo de disponibilizar recursos educativos? Como que é um pouco desse trabalho? Então, Felipe, a gente tem, mas de forma muito complementar, né, a atuação do professor. O foco principal do Acatu, principalmente, né, por meio do programa Educatu, de fato, trabalhar com o professor, tendo ele como multiplicador, né? Seja formando esse professor, né? Bem formando, mas seja transformando, melhor dizendo, acho que é mais bonito até, transformando esse professor, sendo um parceiro desse professor na própria transformação dele, nesse caminho, e para que ele também consiga replicar e ajudar os estudantes a se desenvolverem nesse sentido também, né? Mas a gente então fala que, né, pode dizer que o Educatu ele trabalha de forma muito complementar, né, em sala de aula. Então a gente eventualmente em alguns projetos, tá, a gente vai ter sim um educador da nossa equipe desenvolvendo oficinas de sensibilização nas escolas de determinada rede de ensino, tá? Mas muito nesse sentido mesmo de valorizar o trabalho do professor, valorizar, né, e celebrar, enfim, a participação do professor no projeto, né, mas sem tirar o protagonismo do próprio professor, né, a importância dele na condução do trabalho, tá? E o Educatu, a gente atua muito por meio de materiais, de recursos, enfim, entendendo como uma proposta paradidática, tá? De novo, né, complementar ao que é trabalhado didaticamente. Então, dentre esses materiais, a gente tem planos de aula, então a gente tenta trabalhar nesse mesmo formato, também facilitando, não é nem falando, olha, você tem que trabalhar assim, ou a única forma de trabalhar nessa sequência, mas com já uma estrutura que favoreça a prática dele, né, pedagógica, em sala de aula ou fora de sala de aula, enfim. Então, apesar de ser paradidático, eles vão estar sempre vinculados, né, a gente tem sempre uma curadoria também, quando, por exemplo, eventualmente a gente vai ter vídeos, infográficos, a gente sempre dá uma orientação de como isso pode ser trabalhado em sala de aula, mas o principal conteúdo que normalmente é mais utilizado mesmo pelos professores, quando eles querem algo mais formatadinho, são os planos de aula mesmo. Fernando, pegando esse gancho aí, né, aqui, eu fiquei pensando na ideia do paradidático, sabe? Aquele material complementar.
A natureza do paradidático, ela é sempre, em geral, ela é interdisciplinar e ela favorece o trabalho com os temas transversais, que também é algo que está lá presente na BNCC, né? Queria que você comentasse um pouquinho quais são os temas transversais mais potentes, mais potentes para a gente trabalhar a questão do consumo, do consumismo, da sustentabilidade. Nos materiais que vocês produzem, quais são os temas que perpassam? Por quais temas vocês perpassam para trabalhar esse tema da sustentabilidade, do consumo, do consumismo? Eu acho que quando a gente fala em consumo e sustentabilidade como um todo e do consumo, a gente passa muito pela questão da questão das relações mesmo interpessoais, né? A gente passa muito pela questão da relação homem entre o ser humano e a natureza, né? A gente passa também pela questão da transformação, e aí toda a questão da história, da geografia, transformação de recursos naturais em matérias-primas, enfim, né, toda essa questão. A gente passa também pela questão dos recursos hídricos e do consumo de água, a questão dos resíduos, né? Se a gente fala, é muito interessante da questão da alimentação, né, muito presente, principalmente no Fundamental 1, nos anos iniciais, mas é muito interessante, porque a gente até faz uma análise um pouco diferente, né, mais do que passar pelos temas transversais, assim. Se a gente for olhando o currículo, né, os currículos, ou né, a BNCC, que é mais simples, porque a gente acaba tratando de algo que é geral para o país como um todo. A partir do momento que lá no primeiro ano a gente fala sobre as diferenças entre os objetos do nosso cotidiano, que na verdade isso não começa no fundamental, começa lá na educação infantil, né? Essa vivência das texturas, do sensorial que a gente tem, a gente já está falando de consumo consciente. Porque a base do consumo consciente é a relação nossa com o Morin também fala, né, muito, o Edgar Morin, da relação entre sujeito e objeto, né? Então a gente está vivenciando construindo, melhor dizendo, essa relação nossa de sujeito com os objetos, né? E se entendendo como parte também desse mundo, né? E não como algo que se dissocia, né? Ao mesmo tempo a gente, né, diz que determinada coisa é um objeto, mas a gente não está dissociado dele. Ele é um objeto porque a gente, sujeito, diz que ele é isso, porque ele serve para a gente para determinada função. Então, assim, são nessas coisas mais essenciais que o consumo consciente está presente também, né? Ele bebe de todas essas contribuições aí, né? E aí a gente vai avançando, né, com questões mais abstratas, inclusive, né, mais abrangentes. Então, acho que esses são os principais, assim, a gente trabalha muito nesse caminho, né, e acho que eu diria que é isso. Eu queria comentar um pouco do que você falou, Fernando, dessa questão que uma coisa que me chamou muita atenção na sua fala foi como perpassa, por exemplo, todas as disciplinas e durante todo o processo de formação da educação básica, desde a criancinha que está no primeiro ano, que está aprendendo, está sendo alfabetizada, até o jovem do ensino médio, da questão do projeto de vida, o que ele quer ser enquanto cidadão, enquanto pessoa, enquanto profissional, em todas essas vertentes, né? E você comentando, enfim, todas as coisas que se encaixam, enfim, desde a questão da história, do processo histórico que gerou essa estrutura de consumo, questões geográficas, locais, enfim, eu acho que é muito rico e muito abrangente o potencial que se encaixa, não só também é interessante que você comentou da questão do currículo, porque uma coisa que os professores sentem muita falta também é a questão de tempo, né? O tempo de novo aqui presente, né? O professor não tem tempo para fazer uma coisa, por exemplo, uma atividade no contraturno, para conseguir fazer uma ação,
sobre a questão ambiental, sobre a questão de sustentabilidade. Ele tem que passar o conteúdo, porque ele tem uma meta, ele tem um prazo, uma lista de coisas que ele precisa fazer, e tem que encaixar todos esses processos junto a isso, né? É claro que seria maravilhoso fazer um trabalho por projetos, por exemplo, que você trabalhe em cima da questão de consumo, que junte professores de diversas disciplinas, mas tem uma questão temporal, uma questão de gestão, do contexto da própria escola, por exemplo, que acaba afetando. E aí a minha provocação também um pouco é muito nesse sentido a gente já falou do currículo oculto, a gente já falou da questão do espaço, mas dessa relação de como o professor, fora desse currículo oculto, fora dessas dinâmicas, consegue fazer essa integração. É claro que essa é uma pergunta que não tem resposta, mas eu acho que é uma forma de gerar uma reflexão sobre essas possibilidades, né? Não, perfeito, Leandro. Quando a gente fala em interdisciplinaridade, a gente entende, não que não seja importante, tá? Esse trabalho coletivo, né? Mas ele vai muito além, ou ele é anterior a essa ideia de trabalho coletivo na prática, né? Ele passa muito mais, e até é comum isso acontecer, né? Primeiro, né, pode acontecer de cada professor desenvolver uma atividade, mas que tem um projeto interdisciplinar ali, reunindo, né, mais de uma disciplina, enfim, mais de um componente curricular, mas isso pode acontecer, inclusive, de forma que cada professor siga no seu, digamos, na sua caixinha, sem, de fato, na prática, ser interdisciplinar. Então, muitas vezes é muito questionável mesmo. A gente observa muito que isso acaba acontecendo, bem frequente isso, de a gente não ter uma interdisciplinaridade na prática, né? Então, um caminho que eu vejo muito é que, assim, o professor, ele não precisa trabalhar não é por conta da interdisciplinaridade que um professor precisa trabalhar com outros professores da mesma escola, né? Essa ideia de trabalhar coletivamente, ela vai muito além da interdisciplinaridade. Ela é muito mais para, de novo, né, para se pensar o processo de desenvolvimento do educando de uma forma mais completa, mais abrangente, né? Então, não passa necessariamente pela interdisciplinaridade, né? A interdisciplinaridade, eu vejo que ela está muito mais presente, ela acaba acontecendo muito mais exatamente na prática do professor, né? Pensando no professor, no fazer pedagógico, na prática do professor, quando ele não se limita a conhecimentos teóricos, ou quando ele não se limita a conhecimentos, pode até ser conhecimentos práticos, mas conhecimentos práticos que são instrumentais. Então, quando o professor ele contextualiza esse conhecimento, contextualiza essa aprendizagem e condiciona, né, a sua existência, inclusive, a sua importância, a sua existência a uma função, né, ou a várias funções, ele está trabalhando aquele conhecimento de forma interdisciplinar. Bom, partindo aqui para encerrar esse nosso episódio de hoje, Fernando, eu vou pedir aqui para você compartilhar com a gente algumas referências complementares, né, que você acabou separando, que dialoga aqui com quem a gente conversou, né? Então, quais são essas referências que você gostaria de estar trazendo? Bom, eu vou trazer aqui, né, como principais referências do próprio Acatu, né? A plataforma online do Educatu. O site é Educatu. Educatu se escreve edukatu.org.br, tá? E o site do Acatu, que é Acatu, com KU também, akatu.org.br.
No Educatu tem conteúdos já mais direcionados para uso, né, por professores e por estudantes, enfim, por educadores de maneira geral. Educadores sociais também podem aproveitar o que está lá. E já no site do Acatu, a gente tem outros conteúdos, outros materiais que são mais genéricos, digamos assim, que, né, podem ser utilizados por uma parcela maior da população, mas também estão numa linguagem muito acessível, né? Então, recomendo fortemente que, né, os professores e os ouvintes, enfim, acessem ambos, né, para conhecerem o que tem lá. No site do Acatu, especialmente, a gente tem uma série que a gente lançou e que segue alimentando com novos temas frequentemente, que se chama Primeiros Passos, tá? O Primeiros Passos ele pode ser acessado direto do site do Acatu ou pelo link passos.acatu.org.br, tá? E é uma série atualmente, se não me engano, a gente tem 5 ou 6 temas. Cada tema, a gente fez todo um trabalho de seleção e de construção de 10 passos, pensando em pessoas que não adotam, né, ou acham que não adotam nenhuma atitude sustentável no seu dia a dia, né? Então, pensando bem no indivíduo mesmo, como ele pode começar a colocar em prática o consumo consciente em diferentes temas, como alimentação, moda, mudanças climáticas, enfim, água, tá? E aí, para quem quiser conhecer mais, cada tema também vai ter um e-book com conteúdos mais aprofundados, tá? E um outro recurso bem interessante que o Acatu tem se chama TCC, né? É o Teste do Consumo Consciente, tá? Também está acessível pelo site do Acatu ou pelo link tcc.acatu.org.br. E aí, esse TCC é uma plataforma em que qualquer pessoa pode acessar e ela consegue, ela vai responder um questionário, tá? E aí, a partir das respostas dela, a gente vai traçar o perfil, a plataforma vai traçar o perfil dela em termos de consumidor. Se ela é uma consumidora mais consciente, se é menos consciente. E o mais interessante, vai trazer uma série de sugestões de tipo, olha, na questão em relação à água, você poderia melhorar um pouquinho mais, né? Você já pensou em fazer tais coisas? Então, vai trazer algumas sugestões aí para a pessoa também, tá? E as pesquisas do Acatu, tá? O Acatu também ele é muito conhecido por várias pesquisas que ele realiza, sejam pesquisas próprias ou em parceria com outras instituições. Então, no site do Acatu, vocês também, os ouvintes também conseguem encontrar os relatórios, digamos assim, os resultados dessas pesquisas, tá? Que ela é realizada anualmente. Bom, então para agora a gente caminhar de vez ao final desse episódio, vamos para o nosso momento do Palavras do Dia, que o nosso convidado vai ler um texto que dialoga aqui um pouco do que a gente conversou hoje. Então, Fernando, quais são suas palavras do dia? Eu vou ler um trecho de um livro, Edgar Morin. Na verdade, o livro a organização é dele, mas foi de um evento que ele participou com Marcos Terena, indígena, e o livro se chama Saberes Globais e Saberes Locais, o Olhar Transdisciplinar, tá? Que é da editora Garamond Universitário, de uma série que se chama Ideias Sustentáveis. Ensinar não é unicamente uma função, uma profissão como qualquer outra, onde se pode distribuir, produzir pedaços de saber, pedaços de geografia, pedaços de história, de química. Enfim, Platão disse muito bem, para ensinar necessita-se de eros, que significa amor, prazer, amor pelo conhecimento, amor pelas pessoas. Se não há isso no ensino, na investigação, no conhecimento,
nenhum resultado é interessante. Bom, acho que é isso, né, do questão do amor, de ter essa conexão com o que você quer aprender, por que você precisa aprender, então tem que ter realmente essa conexão entre o que está sendo falado e quem está recebendo também, então acho que dialoga bastante, assim, né, com a nossa conversa de hoje. Então, Fernando, eu queria agradecer aqui muito mesmo a sua presença, por ter aceitado esse convite, por estar aqui conversando com a gente antes da gravação, agora também, então por todo o seu trabalho também, do Acatu. Enfim, acho que para os nossos ouvintes deu para, pelo menos, plantar sementinhas e também espero que as pessoas gostem e conheçam até mais do projeto. Então, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço novamente a oportunidade. Vocês repararam que eu gosto de falar muito, eu gosto de conversar muito. Assim, se tivesse tempo e disponibilidade, de novo tempo, né, Leandro? A gente ficaria aqui o resto da noite conversando, mas especialmente porque é um tema, como a gente pode ver, né? Ele está extremamente entrelaçado com várias outras coisas, mas é isso. Eu acho que também a gente não precisa achar que a gente vai numa conversa resolver tudo e conseguir fazer todas as reflexões, né? A gente também, de novo, precisa de tempo para digerir as coisas, para amadurecer, para refletir, né? Então, isso faz parte da sabedoria, né? De várias sabedorias milenares aí, a gente saber o tempo da ação e o tempo da reflexão, né? Então, eu deixo também mais essas palavras aí para a gente refletir e levar para o nosso dia a dia. Obrigado, pessoal. Bom, por fim, também queria agradecer a presença, né, do Leandro e da Cibele, que estiveram aqui com a gente nessa conversa. E os dois contribuíram sempre. Então, muito obrigado aqui aos dois pela participação também. Eu agradeço muito, Fernando. Acho que deu para perceber que a gente também gosta de conversar, né? Ficaríamos aqui horas e horas. Eu agradeço muito, realmente eu acho que vai ser um podcast muito especial aqui da Palavras. Muito obrigada. Eu também tenho que agradecer muito, Fernando, Felipe, Cibele, pela conversa. Faço das palavras da Cibele e do Fernando as minhas, falar a nossa especialidade. A gente gosta de discutir, gosta de debater, de trazer ideias. Eu acho que o podcast tem esse objetivo mesmo. E fico muito feliz pela conversa. Acho que foi uma conversa muito enriquecedora. Eu acho que é um tema que está tão presente no dia a dia, coisas que a gente vê e ouve, mas a gente muitas vezes não para pensar muito. E a gente precisa começar a pensar, porque de certo modo, é o nosso futuro que está em jogo também. Muito obrigado. Bom, então estamos encerrando mais um episódio do Palavras em Sala de Aula. Confira todos os episódios no nosso site, palabraseducacau.com.br, no Spotify, Apple Podcasts, YouTube e em seu agregador de podcast favorito. Comente em nossas redes sociais o que você achou desse episódio ou mande um e-mail para o faleconosco@palabraseducacau.com.br. Eu sou o Felipe Seriacopi e nos encontramos no próximo episódio. Até mais!